O fogo subiu como língua do diabo, engolindo a casa de Taipa, enquanto os gritos da família se perdiam na fumaça. Jagunços riam, chutando o pai de família até quebrar-lhe as costelas, cobrando uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. O sertão inteiro assistia calado, mas naquele dia, Lampião e seus homens estavam perto, e o cheiro de injustiça sempre chamou o rei do cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O fogo subiu feito língua do diabo, lambendo a parede de Taipa, estalando o telhado de palha enquanto a casa inteira gemia como se fosse gente. Antônio Raimundo tentou empurrar a porta, mas os jagunços já tinham enfiado o pé nas costas dele, derrubando o homem na terra seca. Um deles riu, cachaça escorrendo no canto da boca, e deu outra bicuda no peito de Antônio. Paga agora, seu pé de cana, ou vai ver o resto da família virar carvão, rosnou o cabra, segurando a espingarda no braço como quem segura sentença de morte. Do lado de dentro, a mulher gritava o nome do marido, abraçada nos dois meninos. A fumaça já tomava conta de tudo, entrando pelos buracos do telhado, queimando o olho, travando o peito. Um dos meninos tossia sem parar, a voz fina se perdendo no crepitar da madeira. Severo diz que hoje não tem choro, macho véi, gritou outro jagunço, virando as costas para a casa em chamas. Dívida é dívida, quem deve, paga. Quem não paga, arde. Mais atrás, na beira da estrada de barro que cortava o sertão perto de Serra do Umbuzeiro, um grupo de homens a cavalo observava em silêncio. Chapéus de couro abaixados, cartucheiras cruzadas no peito, olhos apertados pela claridade refletida na areia branca. À frente deles, montado firme, o homem que até criança temia ouvir o nome. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Ele apertou a rédea, sem tirar os olhos da casa ardendo. Vixe Maria! Olha a desgraça que esse tal de Severo anda fazendo, meu irmão! Murmurou Corisco, ao lado dele, com o rifle apoiado na coxa. Lampião não respondeu de imediato. O vento trazia o cheiro de barro queimado. Madeira, pano, talvez carne. Aquele fedor ele conhecia desde novo, desde que coronel, metido a dono de gente, tinha botado fogo em casa de parente seu. Isso aí não é cobrança, não, disse finalmente, a voz baixa, mas cortando o ar. Isso é maldade de caba safado, que se acha dono do mundo porque mexe com o dinheiro dos outros. Você está assistindo o canal Tempo de Cangaço. Diz aí nos comentários de que cidade tu tá vendo essa história e não se avexe não. Aperta o like, porque o que Severo fez aqui vai ter volta, e das grandes. Agora, preste atenção, que é aqui que a coisa começa a desandar pro lado errado para muito cabra metido a valentão. Na frente da casa, Antônio tentou se levantar. As costelas doíam, o peito ardia, mas a lembrança dos gritos lá dentro era pior que qualquer pancada. Pelo amor de Deus, não faz isso, bichinho. Meus meninos tão lá, murmurou tentando engatinhar na direção da porta. Um jagunço puxou ele pelo colarinho e deu uma lapada de coronha na cabeça. Corra, desmantelado, fica quieto aí. Já se lascou. Lampião observava cada gesto, cada risada de deboche. Podia ver pela estrada outros casebres espalhados, um mói de gente assistindo de longe, encabulado, com medo de chegar perto, medo de dever, medo de Severo Braga, o agiota que emprestava dinheiro a juros de matar. Maria Bonita, de lenço no pescoço e olhar duro, se aproximou do lado de Lampião. Mainha dizia que Deus tarda, mas não falta, viu, Virgulino? Mas aqui, se o senhor não se mexer, quem chega primeiro é o inferno. Ele continuou calado, contando mentalmente os homens de Severo, a distância, o vento, a posição dos seus.
A pressa era inimiga da precisão e ele não era cangaceiro de agir só no sentimento. A parede do quarto cedeu. Um pedaço de telhado caiu para dentro, soltando faísca para todo lado. O grito da mulher parou de repente, engolido pelo estrondo. Antônio tentou levantar mais uma vez, mas as pernas bambearam. Eita, gota serena! Sussurrou Zé Sereno atrás de Lampião. Vai morrer todo mundo e ninguém vai dizer nada, é? Lampião virou o rosto devagar, olhando para o bando. Viu nos olhos deles a mesma coisa que queimava dentro do peito dele. Raiva velha, raiva de quem já viu esse filme muitas vezes, mudando só o nome do patrão e do agiota. Severo acha que dinheiro compra tudo, murmurou Lampião. Compra até silêncio. Mas hoje ele vai aprender que não compra esquecimento, não. Ele fez um gesto leve com a mão. Os homens entenderam sem precisar de palavra. Ainda não era hora de entrar na linha de fogo, mas também não era mais tempo de ficar só olhando. 2 cangaceiros desceram pela lateral da estrada, camuflados pela vegetação rala, arrodeando o terreiro para ver se dava para puxar alguém de dentro. Um dos jagunços percebeu o movimento e ergueu a arma. Ô abestado, fica na tua, rosnou outro, achando que era só algum vizinho desesperado querendo ajudar. Se meter, leva chumbo também. O calor começou a ficar insuportável. A fumaça subia reta para o céu claro, denunciando de longe a desgraça. Mais gente se juntava na estrada, um mói de roupa suada, chapéu de palha, menino agarrado na barra da saia da mãe. Todo mundo sabia que aquilo podia acontecer com qualquer um que atrasasse um pagamento. Lampião pensou na própria família, nos tempos de aperreio, nos padres falando de inferno no sermão do domingo, enquanto o coronel contava dinheiro no banco da frente. Lembrou de versículo repetido 1000 vezes. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Ave Maria! Murmurou, mais para dentro do que para fora. Esses cabra trocam a própria alma por uns contos de réis. Uma viga estalou e caiu de vez. Um clarão de fogo saiu pela janela, soprando cinza e fagulha. O grito de um dos meninos ainda ecoou, fino, cortado no meio. Antônio, jogado no chão, mordeu a terra para não enlouquecer. Foi nesse instante que Lampião decidiu. Não era mais só questão de fama, nem de guerra com volante. Aquilo ali era acerto entre ele e Severo Braga, de homem para homem, de sangue por sangue. Corisco, chamou sem levantar a voz. Amanhã cedo quero saber onde esse filho de rapariga está escondendo os livros de conta dele. E tu, Zé Sereno, arruma notícia na feira de Santa Maria do Rosário. Quem deve para Severo, agora deve para mim também. Corisco sorriu torto. Oxente, agora ficou bom. Se a Vex não fulou, completou Lampião, olhando de novo para a casa quase desabada. Hoje a gente não vai salvar ninguém aqui não, já tá tudo perdido. Mas juro por Nossa Senhora Aparecida que esse desmantelo não vai ficar sem resposta. Os jagunços montaram nos cavalos rindo, ainda debochando de Antônio, que mal respirava. Um deles cuspiu perto da cabeça do homem. Próxima vez paga em dia, matuto. Eles foram se afastando, levantando uma nuvem de poeira que misturava fumaça, cinza e humilhação. Quando a tropa sumiu na curva da estrada, Lampião fez outro gesto com a mão, e 2 dos seus correram na direção dos escombros, tentando pelo menos tirar algum corpo debaixo do fogo. Nada mais se mexia lá dentro. O bando de Lampião começou a descer a estrada devagar, misturado com o povo. De longe, quem visse, achava que era só mais um punhado de sertanejo indo olhar a tragédia. Mas ali, no meio daquele mói de gente, nascia outra coisa, a promessa de uma vingança que ia arrastar muito nome importante pelo rabo. Antônio foi colocado em cima de um jegue, desacordado, o rosto sujo de sangue e fuligem. Seguiram rumo à vila de Santa Maria do Rosário, onde ainda tinha padaria, venda e um resto de esperança. Atrás deles, a casa de taipa virou só um monte de carvão fumegando. Lembrança quente de que, a partir dali, Severo Braga tinha mexido com a pessoa errada.
O caminho até Santa Maria do Rosário parecia mais longo do que nunca. O jegue seguia num trote lento, balançando o corpo mole de Antônio, que respirava curto, como se cada puxada de ar fosse uma luta contra a morte. O povo que caminhava junto comentava em cochicho, olhando de lado, se benziam, murmuravam "Eita peste!". Mas ninguém tinha coragem de falar alto o nome de Severo Braga. Ali, quem devia vivia calado. Quem pagava vivia com medo. Quem não devia também tinha receio. No sertão daquela época, silêncio era ferramenta de sobrevivência. Na entrada da vila, o sino da igrejinha batia devagar, anunciando a hora da Ave Maria. Mulheres carregando baldes d'água pararam, espantadas com o estado de Antônio. Um velho que descascava mandioca na porta de casa largou a faca, correu encostando o ouvido no peito dele e balançou a cabeça preocupado. Uma menina trouxe um copo com água fresca do pote de barro, mas o homem não tinha forças nem para abrir os olhos. Só quando o colocaram na venda de seu Damásio, deitado na mesa onde se cortava carne seca, foi que ele deu um suspiro mais fundo, tossiu 3 vezes e abriu os olhos, ainda meio perdido. Onde estão meus meninos?" murmurou, a voz arranhada. Ninguém respondeu. A mulher mais velha do povoado, Dona Eudócia, aproximou-se com uma cuia e jogou água no rosto dele. Os olhos dele se arregalaram, procurando rostos conhecidos, mas tudo que encontrava era pena, medo e silêncio. O balido distante de cabras ecoava, misturado ao barulho dos carros de boi passando na rua principal. Naquela rua, tudo parecia normal, mas por dentro todo mundo sabia da tragédia. Lampião entrou pouco depois, caminhando devagar, o som das esporas ecoando no piso de madeira da venda. Maria Bonita veio atrás, segurando uma garrafa de água, enquanto Corisco observava pelas frestas da porta. O povo arregalou os olhos ao reconhecer o chapéu de couro enfeitado e a cartucheira cruzada. Uns se afastaram encabulados, outros se benzeram, mas ninguém fugiu. Ali, o cangaço já era parte da vida tanto quanto a seca e o preço do feijão. Lampião parou perto da mesa onde Antônio estava deitado. "Homem, tu escapou por um fio", disse numa voz mais baixa do que o habitual, quase respeitosa. "Quem fez isso foi Severo, não foi." Os olhos de Antônio encheram-se de lágrimas. Ele tentou falar, mas só saiu um gemido. Maria Bonita se aproximou, tocando o ombro dele. "Respire devagar, bichinho. Diga com calma. Aqui ninguém vai lhe fazer mal. Foi ele mesmo", conseguiu dizer com esforço. "Disse que eu estava devendo, que se eu não pagasse, ia me ensinar o valor do dinheiro." "E sua família?" perguntou Lampião. Antônio fechou os olhos com força, como se quisesse afastar a memória. "A casa caiu, o telhado, minha mulher, meus meninos, tudo lá dentro." Um silêncio pesado tomou conta da venda. Até o ferro de passar roupa da esposa do padeiro parou de chiar. Um grupo de homens na porta, antes disfarçando conversa, agora olhava para o chão, envergonhado por não ter ajudado. O sertanejo tinha medo de morrer, mas também tinha vergonha de ser covarde. Seu Damásio serviu um gole de garapa para Antônio e depois colocou um prato de cuscuz na mesa, empurrando para Lampião. "O senhor e seus cabras estão sempre na correria." "Coma alguma coisa, homem", disse o comerciante, tremendo um pouco. "A gente não quer confusão, mas também não é de negar acolhimento a quem chega sofrido." Lampião não tocou na comida de imediato. Ficou observando Antônio, tentando entender como alguém podia dormir tranquilo depois de queimar gente viva por causa de moedas. Era o mesmo tipo de desgraça que tinha marcado a vida dele quando jovem. Coronéis, broncas, contas, vinganças. "Severo tá se achando coronel", murmurou Lampião. "Tá cobrando juros como se fosse banco de capitalista. Tá achando que pode brincar de dono da vida do povo,
mas dinheiro demais em mão de cabra ruim vira peste. Na porta, Zé Sereno se aproximou rápido. Virgulino, chegou notícia agora, disse batendo a poeira das pernas. Parece que Severo não tá só, não. O coronel Alcides Brandão tá bancando ele. Tá dando arma, munição, cavalo. E dizem que até volante tá fechando os olhos para ele. Lampião cruzou os braços, o olhar firme. Ah, então eles estão achando que são dois homens grandes, pois vão aprender do pior jeito que grande é quem tem o povo do lado. A fala repercutiu na venda. Alguns homens levantaram a cabeça, outros cruzaram os braços pensando na própria vida dura, nos juros, nas cobranças. Era perigoso admitir, mas o que Lampião dizia fazia sentido. Severo e Alcides mandavam na região não por força divina, mas por medo e dinheiro. Dona Eudócia pegou a mão de Antônio. Meu filho, cadê seus meninos? Eles não deram sinal? Sumiram, respondeu ele, quase sem voz. Quando acordei, não tinha nada, só cinza e silêncio. Maria Bonita olhou para Lampião firme. Virgulino. Mulher e menino não somem assim sem deixar rastro. Esses jagunços não queimaram tudo, não. Eles levaram alguém. Lampião sabia que ela estava certa. Jagunço que quer ensinar lição, leva o que pode servir de moeda de troca. Criança vira garantia de pagamento. Mulher vira ameaça velada. Era um mundo cruel, mas era o mundo deles. Onde tem volante metida com agiota, tem rastro, disse Lampião. E onde tem rastro, a gente acha. Corisco se encostou no balcão. Eita, mas se for verdade mesmo que Alcides está por trás, a confusão vai ser grande. Vai ter mais bala do que reza de padre. Lampião ajeitou o chapéu, passando a mão na aba decorada com medalhas de santos. Bala demais sempre teve. Agora é a vez de ter justiça também. Porque se Severo e Alcides estão espalhando o medo, eu vou espalhar outra coisa, vergonha. Pediu água, lavou o rosto e olhou novamente para Antônio. Escute aqui, cabra. Tu não tá sozinho mais, não. A desgraça que aconteceu na tua casa agora é minha também. E não tem reza forte o bastante para salvar Severo do que eu vou fazer. No terreiro da venda, gente se juntava mais e mais, fazendo fuxico, perguntando, arrodeando a porta para ver melhor. O assunto já se espalhava como fogo em palha seca. Lampião ia comprar briga com Severo Braga. Metade do povo tremia, a outra metade sentia algo que não lembrava a última vez que tinha sentido: esperança. O som distante de cavalos surgindo pela estrada chamou a atenção de Zé Sereno, que levou a mão ao rifle. Virgulino, tem poeira vindo aí. Lampião deu 2 passos para fora da venda, sem pressa, sem medo, observando quem se aproximava. Aquele momento marcava o início de algo que ia mexer com toda a região. E a cada passo que o rei do cangaço dava, o sertão parecia segurar a respiração, sabendo que dali para frente nada, absolutamente nada, ficaria no mesmo lugar. A poeira que vinha subindo da estrada deixou todo mundo inquieto. Lampião não se mexeu, só apertou um pouco os olhos, tentando enxergar quem se aproximava. O tropel dos cascos ecoava, misturado ao chiar das rodas de um carro de boi lá longe. Quando finalmente os cavaleiros ficaram visíveis, o povo na porta da venda deu um passo para trás, temendo ser volante. Mas não era. Eram retirantes 3 homens magros, com os ossos quase marcando a pele, trazendo junto uma mulher velha e um menino que devia ter uns 4 anos. Pareciam ter caminhado dias. O menino chorava de fome e a velha andava tão encurvada que mal parecia sentir o chão. Os retirantes pararam ao ver o bando de Lampião. Um deles, o mais alto, ergueu as mãos, voz fraca. Se avexe não, seu Virgulino. Nós não tá aqui para incomodar, só passamos para avisar. Severo tá mandando buscar mais gente, disse que vai pegar todo mundo que deve e quem não deve também. Lampião trocou um olhar rápido com Maria Bonita. Onde vocês trombaram com os cabras dele? Perguntou caminhando até o grupo. O retirante passou a língua pelos lábios secos.
lá pras bandas do Riacho Fundo. Um mói de jagunço, armado até os dentes. Estão dizendo que vão fazer arrumação até a vila de carne e osso mesmo. Se o povo não pagar, perde casa, perde terra, perde até menino. O silêncio foi tão pesado que parecia que o ar ficou mais quente. O menino no colo da mulher velha chorou de novo e a velha tentou niná-lo, mas estava fraca demais. Maria Bonita se aproximou e tirou da bolsa um pedaço de rapadura. "Tome, bichinho", disse, colocando na mão da criança. "Coma devagar, viu?" O menino olhou para ela como se nunca tivesse visto comida na vida. Lampião encarava o retirante com um misto de raiva e certeza. "E Severo estava com eles?" perguntou. "Tava não", respondeu o homem encabulado. "Dizem que está escondido na fazenda do coronel Alcides, ali pros lados de Juazeiro. Mas ele manda bilhete, manda ordem e os cabras dele fazem. Ele não precisa nem aparecer." Corisco bateu o pé no chão, frustrado. "Caba frouxo, manda outros fazerem o serviço sujo. Eita peste, isso vai feder." Lampião voltou para dentro da venda, onde Antônio respirava com dificuldade. O homem parecia pior. A pele estava pálida, os olhos fundos e a respiração era quase um assobio seco. "Antônio", chamou Lampião, chegando perto. "Tem algo que tu não me contou ainda. Que mais Severo fez?" O homem abriu os olhos com esforço e encarou Lampião como quem tenta agarrar uma última esperança antes de afundar. Ele levou meu menino mais velho?" murmurou quase sem voz. "Disse que ia garantir o pagamento. Falou que se eu não pagasse, não ia ver meu filho vivo nunca mais." Maria Bonita colocou a mão na boca, incrédula. Corisco bateu a coronha do rifle no chão. "Fi de rapariga", esbravejou. Tá sequestrando o menino agora?" Lampião ergueu a mão para que o bando se calasse. O olhar dele, porém, queimava como a fogueira que destruíra a casa de Antônio. "E tua mulher?" perguntou. Antônio engoliu seco. "Ela tentou correr com o mais novo, mas o fogo pegou." A voz dele sumiu de novo. Lampião se virou para a porta da venda, respirou fundo e soltou, sem olhar para ninguém. "Quem mexe com inocente, mexe comigo também." Zé Sereno se aproximou. "Virgulino, o que vamos fazer?" "Primeiro a gente acha o rastro do jagunço que levou o menino", respondeu Lampião. "Depois a gente acha Severo, e quando achar, ele vai entender que dinheiro nenhum do mundo compra a coragem de um pai ferido." O comentário se espalhou pela venda como um sussurro elétrico. O povo se aproximava mais e mais da porta, arrodeando a entrada, alguns com medo, outros com esperança. Mulher com criança no colo, homens com chapéu na mão, jovens olhando com admiração para o bando que metia medo em volante e coronel. A porta rangeu quando seu Damásio entrou de novo, trazendo uma sacola de pano. "Toma aqui, seu Virgulino. Um punhado de farinha, um pouco de carne seca. Ajuda para a caminhada", disse, tímido. "Não é muito, mas é de coração." Lampião pegou a sacola com respeito. "Obrigado, seu Damásio. Não se preocupe que enquanto eu respira, ninguém mais bota fogo em casa de gente honesta aqui." O comerciante engoliu seco, emocionado. "Deus lhe acompanhe, homem." Lampião virou para Antônio outra vez. "Tu tem força para dizer para qual lado eles foram?" Antônio respirou fundo. "Rumo ao açude velho. Aquele caminho que passa perto das ruínas da Casa Grande. Foi por ali que eles levaram meu menino." Lampião fez um sinal para Corisco e Zé Sereno. "Arrume os homens. Hoje ainda a gente segue esse rastro." O bando começou a se movimentar, arrumando armas, conferindo munição, colocando cantis na cintura. O barulho das cartucheiras, enchendo de bala, ecoava como prenúncio de guerra. Enquanto isso, Lampião se sentou ao lado de Antônio. "Escute, cabra", disse, olhando firme nos olhos dele.
Se teu filho tá vivo, eu trago ele de volta. Se tocaram nele, eu trago o cabra que fez isso amarrado no lombo do cavalo. Mas de um jeito ou de outro, justiça vai ser feita. Antônio segurou o braço de Lampião com a pouca força que tinha. Me ajude, pelo amor de Deus. Não deixa meu menino morrer. Eu prometo, respondeu o rei do cangaço. A palavra prometo saiu como sentença, selando o destino de Severo Braga e de todos os homens que ousassem defendê-lo. Do lado de fora, o bando já estava alinhado, pronto para partir. A vila inteira assistia, uma ruma de gente curiosa, medrosa, mas cheia de expectativa. Era raro ver Lampião aceitar uma causa pessoal tão rápido. Maria Bonita montou primeiro e se aproximou de Lampião. Meu irmão, isso vai dar uma lapada grande, viu? Severo não anda sozinho. Lampião montou o cavalo sem tirar o olhar da estrada. Quem anda com covarde, vira covarde também. Eu tô cansado de ver covardia nesse sertão. Corisco montou rindo. Oxente, então hoje o sertão vai tremer. A poeira levantou quando o bando partiu, deixando para trás apenas a vila silenciosa e Antônio, que desmaiou outra vez, esgotado. Mas agora havia um fio de esperança no ar. E a partir daquele instante, a perseguição estava definitivamente iniciada. O rastro dos cavalos seguia firme pela estrada seca, marcado em sulcos fundos na areia fina. Lampião puxava o bando com um olhar atento, lendo cada pegada como se fossem letras escritas só para ele. O sol ainda nem tinha subido direito quando chegaram à bifurcação que levava ao açude velho. A vegetação era rala, cheia de xique-xique e mandacaru, e o vento trazia aquele cheiro de poeira quente misturado com água parada. Corisco foi o primeiro a desmontar. Eita peste! Olha aqui, Virgulino, disse, apontando para a terra batida. Tem pegada pequena misturada com pegada grande. Isso aqui é menino, sendo puxado por adulto. Lampião se abaixou, passou a mão no chão e ergueu os olhos com uma certeza fria. Tão levando o pequeno no meio. Isso quer dizer que tão com pressa e tão com medo de trombar com alguém. Zé Sereno se aproximou conferindo o terreno. Os cabra de Severo não são de andar voando assim, não. Se estão correndo desse jeito, é porque sabem que nós estamos vindo. Lampião ajeitou o chapéu de couro e caminhou alguns passos, observando o caminho estreito entre as pedras. A trilha, apertada, obrigava qualquer tropa a passar em fila única, sem espaço para manobra. Era o ponto perfeito para a emboscada, tanto para atacar quanto para ser atacado. Maria Bonita percebeu o mesmo e chegou ao lado de Lampião. Oxente, esse trecho aqui tá com cheiro de desmantelo. Vê se não tem coisa estranha nesse mato, Virgulino. Lampião deu um sorriso curto. Se tivesse homem armado aqui, eu já tinha sentido o fedor de medo no ar. Mas mesmo assim, ergueu o rifle, fazendo um sinal para que o bando abrisse em meia lua, avançando devagar. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o farfalhar das asas dos urubus rondando o açude mais adiante. O canto de um galo de campina cortou o ar, inquieto, como se também pressentisse perigo. Quando chegaram às ruínas da antiga Casa Grande, o cenário ficou ainda mais estranho. Paredes de pedra meio caídas, janelas sem porta, piso rachado. Aquele lugar já tinha sido cheio de vida nos tempos do Império. Mas agora era só um esqueleto seco, perfeito para esconder gente. Lampião ergueu o braço e parou. Severo passou por aqui, disse, olhando para uma corda pendurada numa trave quebrada. Mas não se demorou muito, só parou para dar água para os cavalos. Corisco chutou um pedaço de tijolo, tão sumindo para dentro da mata fechada. Maria Bonita apontou para marcas profundas no chão. Olha aqui, um dos cavalos tropeçou e caiu de lado. Esse jagunço estava cansado e menino chorando dá trabalho, isso atrasa a tropa. Lampião fez que sim e continuou. Severo não levou o menino para matar de cara, não. Ele quer moeda de troca, ele quer que o pai seja forçado a pagar.
E se o pai morreu, então ele usa o menino para atrair quem se meter no caminho. Caba safado, pensa assim. A estrada estreitou de novo, abrindo espaço para um mirante natural que dava vista para o açude velho. A água baixa parecia um espelho marrom, refletindo o céu claro. Foi então que Zé Baiano, que vinha mais atrás, deu um assovio curto. Virgulino, tem coisa ali na beira da água. O bando desceu com cautela. Quando chegaram perto, viram restos de comida. Um pedaço de carne seca mordida, farinha espalhada, uma cuia quebrada. Tudo indicava que os jagunços tinham parado ali durante a madrugada. Mas o que chamou a atenção de Lampião foi um brinquedo de madeira caído perto da margem. Um carretel amarrado numa cordinha. Isso é de menino, disse Maria Bonita pegando o troço com cuidado. O bichinho devia estar chorando e o jagunço chutou isso para longe. Lampião apertou o punho. Eles estão cansando o garoto. Isso pode dar problema para nós. Se o menino adoecer ou morrer, Severo vai usar o corpo como ameaça. E isso não pode acontecer. Corisco, inquieto, chutou areia. Danado! E a gente não sabe quantos cabras ele tem junto. Lampião apontou para as marcas no chão. 9 cavalos. O 8º tá mancando. E o 9º carrega alguma coisa pesada, talvez o menino ou o saco de mantimento. A tropa não aguenta esse ritmo por muito tempo. A gente alcança antes do anoitecer. Maria Bonita olhou ao redor. E se tiver volante junto? Lampião não hesitou. Se tiver volante, melhor ainda. Eu acabo com 2 problemas de uma vez. A caminhada retomou com o bando mais atento, seguindo agora por um trecho de mato fechado, onde o sol quase não entrava. O cheiro era de folhas secas e galhos quebrados. Ouvia-se o som de algum animal pequeno correndo pelo chão. Zé Sereno levantou a mão. Rastro fresco aqui, Virgulino. Eles passaram faz pouco tempo, talvez menos de 1 hora. Lampião olhou para o horizonte. Então, agora é nosso momento. Vamos fechar o cerco. Ele fez sinal para que o bando abrisse em 2 alas. Corisco levou 4 homens pela direita, Maria Bonita 3 pela esquerda. Lampião ficou no centro com os mais experientes. O vento mudava sempre naquela parte do sertão, mas naquele instante soprava firme, trazendo poeira e algum outro cheiro que Lampião reconheceu na hora. Suor e pólvora. Eles estão perto demais, murmurou. De repente, um estalo seco ecoou pela mata. Não era de galho quebrando, era de gatilho armado. Lampião ergueu o rifle no mesmo segundo. Baixa, cabras da peste! 2 tiros cortaram o silêncio, arrancando cascas das árvores. O bando se jogou no chão, procurando cobertura. Corisco respondeu com 2 disparos rápidos. A mata se encheu de fumaça. Emboscada! Gritou Zé Sereno. Esses desmantelados estão esperando a gente. Lampião se arrastou até uma pedra grande e levantou a cabeça só o suficiente para ver 3 jagunços escondidos atrás de um lajedo. Ele sorriu, mas era um sorriso frio. Então é agora. O rei do cangaço fez um sinal rápido com a mão. 2 homens avançaram pela lateral, silenciosos como cobra rasteira. Outro tiro soou. A resposta veio imediata. O jagunço caiu para trás, gemendo. Corisco correu para frente como Batoré invocado, puxando o rifle. Hoje vocês se lascam todinho. A troca de tiros durou poucos minutos, mas parecia uma eternidade. Quando o barulho cessou, 3 jagunços estavam no chão. Um deles ainda respirava. Lampião se aproximou, segurando o cabra pelo colarinho. Onde está o menino? O jagunço, sangrando pelo canto da boca, tentou cuspir no chão. Vai procurar no inferno. Lampião apertou mais forte. O inferno sou eu, peste. O homem tossiu e apontou com a cabeça para o norte. Estão levando para a fazenda do coronel Alcides. E morreu ali mesmo, sem tempo de completar a frase. Lampião se levantou devagar, o rosto sério, a respiração firme. Ainda segurava o brinquedo de madeira achado na margem do açude. Olhou para o bando que aguardava em silêncio. Agora a gente sabe para onde ir.
E assim o bando retomou o caminho mais rápido, mais decidido, sabendo que cada passo os colocava mais perto do desfecho e mais perto da fera que era Severo Braga. O caminho para o norte ficou mais estreito, serpenteando entre pedras altas e árvores retorcidas que faziam sombra torta no chão rachado. Lampião seguia na frente, atento a cada marca nova. As pegadas dos cavalos estavam mais espaçadas, indicando o cansaço dos animais. O rastro deixado pelos jagunços era tão claro que até um matuto encabulado conseguiria seguir. E isso significava que eles não esperavam ser alcançados tão cedo. O vento mudou, trazendo cheiro de suor velho misturado com fumaça de cigarro de palha. Lampião levantou o braço, mandando o bando parar. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. "Tem cabra da peste perto", murmurou, abrindo um sorriso curto. "E não é jagunço bom de mira, não. Isso aí é pé de cana rodando na cela, fumando para espantar o sono." Maria Bonita olhou em volta, a mão firme no cabo da peixeira. "Vixe, então estavam virados na noite. Isso quer dizer que estão com medo." Lampião fez que sim, e o grupo avançou lentamente até que a trilha se abriu em um descampado. Ali, uma cena tão inesperada quanto revoltante tomou forma diante deles. 3 homens armados vinham conduzindo uma pequena comitiva. Um cavalo carregado com sacos de pano cheios de dinheiro, penhor e mantimentos, e 2 homens montados levando um caderno grosso, os livros de dívida de Severo. Corisco arregalou os olhos. "Oxente, esse povo tá levando fortuna. Isso aí é o sangue do sertão todinho num só monte." Zé Sereno apertou o punho. "Cada saco desse aí é lágrima de pai de família. Danado!" Os jagunços ainda não tinham notado o bando de Lampião. O sol batia de lado, iluminando o palco perfeito para o bote. Lampião ergueu o braço silencioso e seus homens se espalharam como sombras, tomando posição entre as pedras, atrás das moitas, atrás de árvores. Quando tudo estava no lugar, ele deu apenas um assobio curto. A emboscada começou como um trovão. Corisco saltou da lateral, gritando como um bicho invocado. Os jagunços se assustaram tanto que um deles derrubou o livro de contas no chão e tentou alcançar a arma, mas Maria Bonita já estava sobre ele, peixeira reluzindo. "Deita no chão, desmantelado!" O cabra obedeceu na mesma hora, paralisado de medo. Zé Baiano laçou o segundo jagunço com a corda do cavalo e o arrastou até bater numa árvore, derrubando o homem no chão. O terceiro tentou correr, mas Lampião apareceu de frente, segurando o rifle com firmeza. "Vira as costas e morre atirado. Vira para mim e vive para contar." O homem travou no meio do passo. Erguendo as mãos devagar, deixou o facão cair no chão. Não atira, macho véi. Eu falo tudo." Lampião não baixou a arma. "Fala." Nós estava levando o dinheiro do povo lá para a fazenda do Coronel Alcides. É para Severo pagar volante, comprar arma, comprar munição e para dar exemplo." "Exemplo?" soltou Lampião indignado. "Exemplo de quê? De covardia?" O cabra tremeu. "Exemplo de que ninguém pode ficar devendo, que quem deve paga, nem que seja com a vida." Lampião fez um gesto com o rifle, mandando o homem se sentar no chão. "Amarra ele, Corisco." Enquanto isso, Maria Bonita pegou o livro de contas, soprou a poeira e abriu as primeiras páginas. Nomes e mais nomes, dívidas absurdas, juros impossíveis, valores que dobravam de uma semana para outra. Gente humilde perdendo roça, casa, gado e até os filhos em troca de umas moedas. "Ave Maria, olha isso aqui, Virgulino", disse ela. "Tem nome de gente da vila inteira, tudo explorado por Severo." Lampião pegou o livro, leu alguns nomes, reconheceu outros. A raiva subiu quente, mas a voz dele saiu calma. "Então é isso. O cabra enriquece sugando cada gota do trabalho do povo. Vive feito coronel, mas não passa de ladrão, metido a patrão." Corisco abriu um dos sacos e seus olhos brilharam com a quantidade de dinheiro.
Eita, gota serena! Tem moeda aqui que dá para comprar meia vila. Lampião se aproximou, olhou para os sacos cheios de 1000 réis e depois olhou para o livro outra vez. O silêncio dele durou alguns segundos, até que ele finalmente fechou o caderno com força. Queima tudo. Corisco levantou a cabeça, surpreso. Como é que é, Virgulino? Queima esses papéis, repetiu, firme. Queima as dívidas. Hoje ninguém mais deve nada a Severo. Maria Bonita abriu um sorriso de canto. Agora sim. Isso vai virar história para passar de geração em geração. Os homens juntaram lenha seca. Corisco despejou o querosene do cantil. Lampião jogou o livro de contas no centro da pilha de madeira e riscou o fósforo. Em poucos segundos, o fogo subiu alto, engolindo páginas e páginas de desgraça, gritos escritos, humilhações, anos de exploração. O vento espalhou cinzas que dançaram no ar como neve quente. O jagunço, amarrado, observava tudo em pânico. Severo vai matar vocês tudo. Lampião virou o rosto devagar. Matar quem? Perguntou, dando um passo na direção dele. O povo agora está do nosso lado. E quando o povo se levanta, nenhum agiota safado aguenta em pé. Os sacos de dinheiro foram amarrados de novo, mas dessa vez o destino deles era outro. O bando seguiu adiante com os mantimentos, levando parte para devolver às famílias, parte para sustentar a viagem, parte para preparar o confronto que viria. Quando o fogo apagou e só restou cinza preta no chão, Lampião montou no cavalo e ergueu o queixo em direção ao horizonte. Agora Severo vai sentir o baque. Ele vai saber que perdeu o controle. Vai entender que mexeu com o homem errado. Zé Sereno apertou as esporas. Bora, cabras! Severo não vai fugir para sempre, não. O bando avançou de novo, levantando poeira pelo caminho. A cada passo, a coisa ficava mais séria. Severo tinha perdido o dinheiro, perdido os livros de cobrança e perdido o segredo dos rastros. E isso significava que agora ele ia atacar com o dobro de ódio. E Lampião sabia que a resposta viria rápido e violenta. A notícia da queima dos livros de dívida correu pelo sertão mais rápido que cavalo em disparada. Cada vaqueiro, cada lavadeira, cada matuto que ouvira falar do feito repetia a história com brilho nos olhos. E a voz ia crescendo, ganhando força, virando boato quente que chegava até onde Severo tentava se esconder. O agiota recebeu a novidade no alpendre da fazenda do coronel Alcides, suando como porco gordo no sol. Quando o jagunço entrou correndo e contou o que Lampião tinha feito, Severo ficou branco feito cal. As mãos tremeram, os lábios ficaram secos e a xícara de café escorregou da mesa, estilhaçando no chão de barro batido. Não pode ser, murmurou encabulado. Lampião queimou tudo? O mensageiro assentiu, engolindo seco. E ainda levou o dinheiro. Disse que o povo não deve mais nada ao Senhor. Severo se levantou com o corpo trêmulo, mas a voz saiu cheia de raiva sufocada. Eita peste! Aquele cabra safado se meteu na minha vida. Isso não fica assim, não. Não fica. O coronel Alcides, sentado numa cadeira grande de couro, apenas levantou a sobrancelha grossa e sorriu de canto. Um sorriso frio, cortante, de quem já viu muita gente morrer por muito menos. Severo, disse o coronel, mexendo o chapéu de feltro. Avisei que mexer com o povo e com o Lampião ao mesmo tempo era pedir para se lascar. Severo deu um passo à frente, desesperado. Coronel, o senhor tem que me ajudar. Ele destruiu minha vida. Meu dinheiro, meu nome. Se o povo descobre que as dívidas acabaram, ninguém mais me paga. É o fim. Alcides inclinou a cabeça pensativo. Tu devia era ter vergonha de dizer que tua vida é cobrar sofrimento de gente pobre. Severo ficou vermelho. Abriu a boca para responder, mas Alcides levantou a mão mandando calar. Eu não gosto de Lampião. Ele já roubou meu gado, queimou meu paiol e ainda matou 2 capatazes meus.
Mas uma coisa eu digo, ele não mexe com quem não merece. Severo tremeu. Coronel, pelo amor de Deus, meus jagunços estão mortos ou dispersos. Tô sozinho. Ele vem para me matar. Alcides deu uma risada curta. Severo, Severo. Isso é o sertão. Aqui quem planta peia, colhe peia. Tu plantou desgraça a vida toda. Agora aguenta a colheita. O agiota caiu de joelhos. Coronel, eu pago. Pago o que o senhor quiser. Ouro, gado, terra. Só me proteja de Lampião. Alcides respirou fundo, avaliando a situação com olhos frios. Ele não estava ajudando Severo. Estava apenas calculando se valia a pena entrar na briga. E sabia que entrar contra Lampião era arriscado demais. Severo, se fosse só dinheiro, eu até aceitava, mas Lampião agora está com o povo do lado. Tentar proteger tu é arriscar uma guerra que nem eu ganho. Severo levantou o rosto desesperado, os olhos arregalados. Então, o que eu faço? O coronel levantou devagar, arrastando as esporas. A sombra dele encobriu a varanda inteira. Corre, e corre muito, porque se Lampião disse que vem te buscar, ele vem. Não existe canto nesse sertão que ele não ache. Severo saiu tropeçando pelo terreiro, berrando ordens para os poucos homens que restavam, tentando preparar uma fuga. O desespero dele vinha do fundo da alma, e era isso que Lampião queria. Enquanto isso, o bando avançava por uma trilha estreita cercada de caatinga fechada. Lampião cavalgava com postura firme, mas o olhar dele estava mais atento que nunca. Sabia que Severo estava acuado, e homem acuado faz besteira. Zé Baiano se aproximou. Virgulino, se Severo correu, vai tentar chegar na casa do coronel Alcides. Eles estão tramando coisa grande. Aposto uma buchada que esses dois estão armando emboscada para nós. Lampião deu um sorriso curto. Deixa armar. Quanto mais preparar, mais bonito vai cair. Maria Bonita apertou a cela. Mas cuidado, Virgulino. Coronel Alcides tem influência. Tem dinheiro, tem homens, tem munição. Severo sozinho não valia nada, mas com Alcides vira outra conversa. Lampião assentiu, pensativo. Eu sei, mas agora o povo tá com a gente. Se Alcides resolver peitar nós, vai estar mexendo com um sertão inteiro. O grupo avançou e pela primeira vez desde o início da caçada começaram a ouvir vozes pelo caminho. Gente acenando, chamando, agradecendo. Uma senhora magra, segurando 3 meninos pela mão, correu até o grupo. Seu Lampião, Deus lhe pague. O livro onde estava meu nome, o senhor queimou mesmo? Lampião parou o cavalo, apenas fez que sim. A mulher caiu de joelhos e chorou de alívio, cobrindo o rosto com as mãos. Os meninos abraçaram as pernas dela, emocionados. Mainha não vai mais ser expulsa, disse um deles, com voz fininha. Eu não tenho nada contra trabalhador. Nunca tive, respondeu Lampião. Quem merece castigo são os que roubam dos fracos. Ao seguir viagem, mais famílias apareceram na beira do caminho, oferecendo água, farinha, carne seca, tudo de bom grado. O bando sentia a mudança no ar. Onde antes havia medo, agora havia respeito. Corisco sorriu largo. Oxente, nunca vi o povo tão arretado para ajudar. Severo deve estar se mijando de pavor. Lampião ajeitou o chapéu de couro. Ele está correndo, mas a gente está mais perto do que ele imagina. O sol foi baixando devagar, tingindo o céu de laranja queimado. E quando o grupo chegou a um mirante natural de pedra, Zé Sereno levantou o braço, apontando lá embaixo no vale. Vixe Maria! Olha só quem tá lá! E eles viram Severo. Cavalgando feito alma penada, com 3 jagunços restos de mundo, carregando malas e baús, tentando fugir pela estrada de terra batida. Lampião respirou fundo. Agora não tem mais volta. É hoje que esse cabra safado acerta as contas. O bando se preparou. Munição revisada, armas no lugar, cavalos firmes. Não havia tensão, havia decisão. Severo não ia escapar. Lampião ergueu o braço e disse apenas:
É agora, cabras! Corra quem for covarde! E o bando disparou vale abaixo como uma tempestade de couro, poeira e aço. A descida pelo vale parecia engolir o chão num piscar de olhos. A poeira subia grossa, embaralhando o ar quente, e o som dos cascos batendo na terra rachada ecoava como trovão interminável. Severo ouviu o estrondo atrás de si e virou o rosto com um terror que lhe arrebitou a espinha. Quando viu Lampião e o bando descendo a ladeira em disparada, soltou um grito desesperado. Corra! Corra, desmantelados! Eles estão vindo feito cão do inferno! Os jagunços olharam para trás e ficaram brancos. Um deles tentou tirar o rifle da bandoleira, mas tropeçou no estribo e quase caiu. Severo puxou as rédeas com força, fazendo o cavalo empinar. Toca esse bicho abestado! Toca! Mas Lampião vinha rápido demais. Ele inclinou o corpo sobre o cavalo, olhos fixos na presa, postura de fera encaçada. Era um movimento calculado, frio, cheio de propósito. Não era só perseguição. Era justiça chegando com pontaria certa. Zé Sereno puxou o rifle e mirou, mas Lampião levantou a mão. Não atira ainda! Quero ele inteiro! Corisco deu risada alta. Inteiro para quê? Para apanhar 2 vezes? Lampião respondeu com voz firme. Porque quem foge desse jeito guarda segredo. E eu quero ouvir cada palavra antes de mandar esse fuxiqueiro pro inferno. Os cavalos cortaram a estrada, chegando cada vez mais perto. Severo tentava ganhar distância, mas o bando era experiente, acostumado a perseguir volante e atravessar mata fechada sem perder velocidade. De repente, o jagunço da frente perdeu o controle do animal. O cavalo tropeçou num buraco e virou de lado, jogando o homem longe. Severo desviou por pouco, mas o outro jagunço atrás dele derrubou o baú de moedas no chão. O som metálico das moedas de 1000 réis, rolando pela estrada, denunciou o pânico completo. Égua! Gritou Zé Baiano. Esse cabra tá largando a própria fortuna para trás. Lampião sorriu. Homem desesperado entrega o que tem. Falta só ele entregar a vida. A diferença entre os cavalos foi diminuindo até que Corisco emparelhou com o último dos jagunços. Deu-lhe uma lapada no braço com a coronha, derrubando o cabra da sela como saco de farinha. O segundo jagunço tentou fugir pela mata, mas Maria Bonita girou o cavalo com destreza e cortou a passagem. Aonde é que tu pensa que vai, matuto encabulado? O jagunço levantou as mãos, tremendo. Não atira, não atira. Eu digo tudo. Depois tu fala, respondeu Maria com firmeza. Agora ajoelha. Enquanto isso, Lampião alcançou Severo. O agiota tentava desesperadamente subir uma ladeira estreita, mas o cavalo estava cansado e escorregava. Lampião se aproximou devagar, numa calma que causava mais medo do que grito de guerra. Severo, disse ele com voz baixa, chegou tua hora. Severo puxou a arma, mas a mão tremia tanto que não conseguiu mirar. Quando apontou o revólver, Lampião foi mais rápido, deu um tapa no pulso do agiota e desarmou-o com facilidade. O revólver caiu no chão. Severo desceu do cavalo, cambaleando, caindo de joelhos. Lampião, pelo amor de Deus, se Avex não... Me escute. Lampião desmontou com calma, arrumou o chapéu, ajeitou as cartucheiras e caminhou até ele. Tu devia ter pensado em implorar antes de botar fogo na casa do homem e deixar 3 crianças chorando no terreiro. Severo tremia. Eu precisava cobrar. Era meu sustento. Lampião olhou para ele como quem observa verme em pedra quente. Sustento não, roubo, usura, crueldade. Tu enriqueceu explorando quem já estava lascado. A diferença é que agora tu encontrou alguém que cobra também, mas do jeito certo. O agiota tentou se levantar, mas Lampião colocou a ponta da bota no peito dele, empurrando-o de volta ao chão. Virgulino, eu pago tudo em dobro, é só me deixar viver. Lampião não se alterou. Dinheiro nenhum compra tua salvação agora. Corisco, ofegante pela corrida, se aproximou com olhar feroz. Diga logo, chefe, é para mandar esse cabra safado pro outro mundo?
Lampião respirou fundo, aproximou-se de Severo e se agachou devagar, olhando-o nos olhos. Antes de morrer, tu vai falar o nome de quem mais está metido nessa sujeira. Quero saber quem te banca, quem protege tuas falcatruas, quem te deu ordem para queimar casa de pobre. Severo fechou os olhos, tentando esconder a verdade, mas Lampião encostou o punhal no pescoço dele de leve, sem pressa. Tu escolhe, fala ou sangra. O agiota choramingou. É o coronel Alcides. Ele que mandou, ele que garante proteção, ele que diz quem deve e quem vive, ele que manda no sertão inteiro. Lampião trocou um olhar com Maria Bonita, que mantinha a expressão séria. Eu sabia. Aquele cabra danado tinha dedo nessa arrumação toda. Severo engoliu seco. Lampião, por favor, deixa eu ir. Ninguém precisa saber que eu falei. Lampião se levantou devagar, limpando o punhal na roupa do próprio Severo. Tarde demais para pedir silêncio. O povo vai saber, sim. Vai saber que tu confessou. E que Alcides é o verdadeiro chefe dessa desgraça. Severo levantou a cabeça, os olhos marejados. E o que vai ser de mim? Lampião virou de costas e deu 2 passos. A justiça do sertão. Corisco entendeu o recado na hora. O bando afastou os cavalos, abrindo espaço. Os jagunços capturados começaram a rezar baixinho. O vento quente levantou poeira em redemoinho. Severo gritou: Lampião, não faça isso! Eu imploro! Lampião não respondeu. Apenas olhou para o horizonte, apertou o punho e deu um único aceno. O barulho seco foi ouvido de longe. Um tiro só. O corpo de Severo tombou no chão sem resistência. Corisco girou o rifle no ombro e disse com calma: Pronto, uma peste a menos no mundo. Maria Bonita recolheu o dinheiro espalhado, enquanto Zé Sereno verificava os arredores. Lampião caminhou até o corpo, quieto. Não havia sorriso, não havia satisfação, apenas certeza. Agora falta Alcides, disse ele. Esse sim vai dar trabalho. O bando concordou em silêncio. O sertão sabia. A caça estava longe de acabar. A vingança tinha mais um nome escrito no vento quente, e Lampião ia atrás. O corpo de Severo ainda estava quente no chão quando Lampião levantou o olhar para o horizonte, como quem fareja o próximo passo de uma caçada maior. Não havia comemoração, não havia euforia, apenas a certeza de que o verdadeiro inimigo ainda respirava. E respirava alto dentro das paredes bem guardadas da fazenda de Alcides. Maria Bonita aproximou-se devagar, ajeitando o chapéu de couro. Virgulino, tu sabe que essa briga agora mudou de tamanho, né? Com Severo morto, Alcides vai voltar furioso. Lampião passou a mão no bigode pensativo. Eu quero ele furioso. Homem furioso tropeça, entrega fraqueza, mostra onde dói. Zé Sereno puxou o facão sempre inquieto. Eita peste! Coronel Alcides não é qualquer pé de cana, não. Esse daí tem guarda, tem munição, tem dinheiro e tem proteção política. Se a gente pisar na cerca errada, vem volante de 3 municípios atrás da gente. Lampião deu um leve sorriso torto. E quem disse que a gente vai invadir de frente como besta desenfreada? Alcides é esperto, mas eu sou mais. Ele acha que eu vou aparecer hoje à noite e quebrar o portão. Mas eu vou fazer o contrário. Corisco bateu palmas, rindo. Ah, sim! É agora que o fuxico vira desmantelo. Qual é o plano, chefe? Lampião girou o rifle no ombro, caminhando de um lado para o outro, analisando o terreno. Alcides vai preparar emboscada. Vai botar jagunço em cada canto. Vai esconder franco atirador no alto da Casa Grande. Vai cercar os currais. Vai armar a estrada. Ele acha que somos burro. Então vamos deixar ele pensar que a armadilha funcionou. Maria Bonita cruzou os braços. Virgulino, explique direito. Que conversa é essa? Simples, disse Lampião. Vamos dar motivo para ele achar que nos pegou. Deixar uma pista falsa, bem visível, e esperar ele morder. Zé Baiano coçou a barba, desconfiado. Pista falsa? De quê?
Lampião olhou para o corpo de Severo. Desse fi de rapariga aqui. O silêncio caiu pesado. Maria Bonita entendeu primeiro. Tu quer usar o corpo dele como isca? Exato, respondeu Lampião. Alcides precisa ver Severo morto para perder a razão. Quando o jagunço dele levar a notícia e o corpo, Alcides vai achar que ganhamos tempo, que vamos recuar, que estamos cansados, e vai mandar metade dos homens atrás da gente. É aí que ele se lasca, porque enquanto ele manda a tropa para a estrada, nós entramos pelos fundos, pelo mato fechado, onde ninguém vigia direito. Corisco gargalhou. Lampião, tu é o cangaceiro mais danado que esse mundo já viu. O bando começou a se organizar. Enterraram Severo de maneira superficial num ponto estratégico da estrada, um lugar onde, com certeza, um jagunço enviado por Alcides passaria. Mas deixaram o braço para fora da terra, de propósito, com o anel de ouro brilhando ao sol. Uma mensagem silenciosa. Maria Bonita ajudou a ajustar a cena. Quando o jagunço ver isso, vai correr contando tudo. Alcides vai surtar. Lampião assentiu. E é exatamente isso que eu quero. Terminado o serviço, o bando seguiu em direção ao mato fechado, contornando o vale por trilhas quase apagadas. Lampião conhecia aquele trecho de Caatinga como se fosse o quintal da própria alma. Espinhos, pedras, troncos tortos, tudo era parte do caminho. Corisco bufou. Eita, gota serena! Esse mato parece até que quer arrancar nosso couro. Lampião riu. Melhor arrancar o couro da gente do que entregar nossa cabeça para Alcides. No meio do caminho, encontraram um velho vaqueiro sozinho, levando 2 vacas magras pelo cabresto. O homem arregalou os olhos ao ver Lampião. Oxente, o senhor é Lampião mesmo? Ou é visão de calor? Sou eu sim, matuto, respondeu o capitão com serenidade. E não precisa temer. Só quero saber, Alcides está na fazenda? O velho engoliu seco, coçando o pescoço queimado de sol. Tá sim, capitão. E tá doidinho da cabeça. Desde cedo que os homens estavam arrodeando a casa grande, botando arma nas janelas e fechando o portão. O coronel tá dizendo que vai acabar com o bicho do mato de uma vez. Corisco estalou a língua. Vixe Maria, tá pensando que vai pegar a gente igual galinha na chuva. O velho continuou. Ele mandou jagunço procurar vocês para todo lado, mas eu ouvi dizer que achou rastro errado, uns passos marcados na beira do açude. Tá todo mundo lá atrás procurando sombra de nuvem. Lampião sorriu. O plano estava funcionando. Obrigado, Fulô. Pegue essas moedas aqui e compre comida para tua família. E lembre, se alguém perguntar se me viu, diga que eu passei cavalgando para a banda contrária. O vaqueiro assentiu, abençoando o bando com a mão trêmula. Seguindo pela vegetação densa, Lampião conduziu o grupo até uma elevação que dava vista parcial da fazenda de Alcides. Ali, se deitaram por entre arbustos e pedras, observando de longe. A fazenda estava de fato armada como fortaleza. Homens nos telhados, sentinelas nas porteiras, jagunços escondidos atrás de pilastras. Zé Sereno resmungou. Uma ruma de caba armado. Isso aqui parece até acampamento de guerra. Lampião analisava cada detalhe, calculando distâncias e possíveis acessos. A entrada principal está fechada. A lateral tem 2 homens com rifle. O terreiro está movimentado. Mas olha ali atrás, perto do chiqueiro. Corisco apertou os olhos. Só um homem montando guarda? Só um, confirmou Lampião. É por ali que a gente entra. Zé Baiano estalou os dedos. E depois? Entra e faz o quê? Lampião respirou fundo. Primeiro, vamos pegar Alcides vivo. Quero que ele fale. Quero que ele explique para todo mundo como funcionava o esquema das dívidas, o dinheiro sujo, os jagunços pagos com promessas de poder. Maria Bonita assentiu, firme. E depois? Depois, disse Lampião, com olhar firme. Ele paga como Severo pagou, mas na frente de todos.
para o sertão inteiro ver que ninguém passa por cima do povo sem levar o troco. O sol já começava a se esconder quando o bando se preparou. As armas foram limpas, a munição revisada, cada peixeira bem presa à cintura. Lampião se ajoelhou no chão, fechou os olhos por um instante. Não era reza de igreja, era concentração de guerreiro. Quando anoitecer, disse ele, a gente entra e Alcides não sai vivo. Corisco deu um tapa forte no próprio chapéu. Agora sim, agora a história vai virar poeira quente no vento. A escuridão começava a descer sobre o sertão. O ar murchava, a temperatura caía e o silêncio da noite se aproximava como manto pesado. O bando se aproximava da fazenda como sombras vivas. A caçada final estava apenas começando. A noite caiu sem piedade, engolindo o sertão num breu grosso, daqueles que até a lua parece com medo de iluminar. A fazenda de Alcides virou uma sombra distante, cheia de pequenas fagulhas de lamparinas e rifles apontados para todos os lados. O silêncio era tão pesado que parecia anunciar desgraça. Lampião, escondido com o bando na mata rasteira, olhava cada movimento com precisão de predador. De longe, os jagunços pareciam formigas nervosas, indo e vindo pelo terreiro, atentos, mas cansados pelo dia inteiro de espera. Eles estão ficando frouxos, murmurou Zé Sereno, deitado no chão, o rosto quase colado à terra. Quanto mais o tempo passa, mais cochila a sentinela. Lampião confirmou com um aceno lento, calculado. É assim que eu quero. Homem cansado cochila. E cochilou. Perdeu. Maria Bonita arrastou-se até ficar ao lado dele, observando. Aquele guarda dos fundos está sozinho mesmo. Tá com o rifle apontado para o mato. Mas o bicho não pisca. Parece assombrado. Corisco deu uma risadinha abafada. Deve estar com o C trancado de medo, sabendo que a gente pode aparecer de qualquer canto. Zé Baiano cutucou o Corisco. Cala essa boca, peste. Tu fala alto demais. Vai acabar arengar os espíritos da noite. Lampião levantou a mão, pedindo silêncio absoluto. Os sons do sertão noturno surgiam aos poucos. O canto triste de um curiango, o farfalhar dos galhos secos, o vento passando como sussurro entre os cactos. Era o cenário perfeito para o bando se movimentar sem ser notado. Hora de ir, sussurrou Lampião. Como sombras, o grupo avançou. Cada passo era calculado, cada tronco evitado, cada pedra pisada com cuidado. Lampião ia na frente, Maria Bonita logo atrás, depois Corisco, Zé Baiano e os demais. Quando chegaram a poucos metros do guarda solitário, Lampião levantou o punho fechado. Todos estacaram. O jagunço estava sentado em um tamborete improvisado, coçando o olho e segurando o rifle apoiado no colo. A lamparina ao lado dele iluminava apenas o suficiente para revelar o estado lastimável. Estava suado, cansado e com a cabeça quase tombando de sono. Lampião fez um sinal com o dedo. Zé Sereno deslizou silencioso como cobra rasteira, aproximando-se por trás da cerca. Com um movimento rápido, agarrou o jagunço pela boca e puxou para trás, derrubando-o no chão sem deixar escapar um único grito. Corisco amarrou as mãos e pés do homem com corda fina, enquanto Maria Bonita apagava a lamparina com um sopro firme. O guarda foi arrastado para atrás de um tronco, olhos arregalados de medo. Lampião se agachou diante dele. Se tu gritar, tu se lasca. Se ficar calado, sai vivo. Entendeu? O jagunço assentiu tão rápido que parecia que a cabeça ia cair. Lampião o empurrou para o lado. Fica quieto e não tenta nada. Agora o caminho estava livre. Lampião fez sinal e o bando entrou pela parte traseira da fazenda. A vegetação alta servia de cobertura. Passaram pelo chiqueiro, pelo paiol, pela cerca do curral. Cada estrutura era analisada com olhar certeiro, sentinelas, armadilhas, lugares de cobertura. O terreiro da Casa Grande se estendia à frente deles,
amplo, silencioso, iluminado apenas por algumas lamparinas penduradas. Do lado direito viam jagunços na varanda principal. Do lado esquerdo, 2 homens rondavam com lanternas presas na cintura. Lampião levantou o braço apontando discretamente. Maria, tu vem comigo pela lateral. Corisco e Zé Baiano entram pelo paiol. Zé Sereno, tu e os outros dão a volta e fecham o caminho por trás. Ninguém foge, ninguém grita. Eles se dispersaram como espectros. Lampião e Maria Bonita se aproximaram da parede lateral da casa grande. Pela janela aberta, ouviam vozes abafadas. Homens discutindo, copos batendo, talvez bebida forte sendo entornada para afogar o medo. Maria murmurou: Alcide está lá dentro, cinto no ar. Lampião encostou o ouvido na parede, atento. A voz grave, arrogante e cheia de ódio do coronel ecoava de dentro da sala principal. Eu não tenho medo daquele bandido. Quem devia temer sou eu. Lampião não passa de um cabra safado, desmantelado, que vive escondido atrás de moita e poeira. Eu mando nesse sertão. E se ele pisar aqui, eu mesmo arranco a cabeça dele. Lampião sorriu frio. Ele vai engolir essa língua já já. De repente, um estalo no curral chamou a atenção de um jagunço. O homem levantou a lamparina, nervoso. Antes que pudesse dar 2 passos, Corisco surgiu das sombras e o derrubou com a coronha do rifle. O corpo caiu pesado no chão. Outro jagunço, ouvindo o barulho, virou-se rápido. Quem tá aí? Apareça, peste! Antes que conseguisse levantar o rifle, Zé Baiano saiu de trás do paiol e o acertou com uma rasteira que o derrubou feito tronco podre. Em seguida, um golpe certeiro da coronha apagou o homem. A movimentação foi silenciosa, coordenada, eficiente. Lampião soltou o ar devagar. Agora, Maria. É agora. Eles avançaram pela porta dos fundos da casa grande. O interior estava iluminado por lamparinas presas às paredes, revelando móveis rústicos, baús, redes e caixas de munição. A casa cheirava a suor, couro e cachaça. As vozes vinham mais altas da sala ao lado. Lampião se aproximou passo a passo, a peixeira reluzindo na mão direita. Maria Bonita mantinha o rifle pronto, cobrindo a retaguarda. Quando viraram o corredor, viram a porta entreaberta. Lá dentro, Alcides estava sentado à cabeceira da mesa, segurando uma garrafa de cachaça e batendo na mesa enquanto gritava. Severo era um frouxo, morreu porque mereceu. Eu não preciso dele pra nada. Eu mando nessa região e Lampião vai cair como qualquer cachorro do mato. 2 jagunços riam forçados, tentando agradar o patrão. Lampião, em silêncio, ergueu o braço. Maria Bonita respirou fundo. A porta se abriu de vez. A sala ficou muda. Alcides arregalou os olhos, paralisado, com a garrafa ainda erguida na mão. Os jagunços tentaram puxar as armas, mas o bando já estava posicionado atrás dos móveis, cobrindo todas as direções. Lampião apontou o rifle diretamente para o peito do coronel. Quem manda agora sou eu. A garrafa caiu da mão de Alcides e estilhaçou no chão. O silêncio era absoluto. A vingança, enfim, estava na sala. A garrafa ainda rolava pelo chão quando Alcides tentou engolir a própria saliva, seco como o chão rachado pela seca. O coronel, acostumado a ver todos se curvarem diante dele, estava agora imóvel, sem fala, com o rosto branco feito cera. Lampião entrou devagar, com a calma de quem não tem pressa de matar, apenas de acertar contas. Levanta, disse Lampião, firme, sem gritar. Alcides não se moveu. Os jagunços ao lado dele tremiam, mãos suadas nas coronhas dos revólveres, mas sem coragem de puxar as armas. Maria Bonita avançou com o rifle, apontando direto para um deles. Eu quero ver tentar sacar a arma, caba safado. Vai cair antes de pensar. Os homens engoliram seco e ergueram as mãos, entregando-se sem resistência. Corisco e Zé Baiano logo entraram pela porta lateral e dominaram a sala, chutando as armas para longe.
O ambiente ficou cheio do cheiro de madeira velha, suor e medo. Lampião aproximou-se até ficar diante de Alcides. A sombra dele cobriu a mesa inteira. Eu mandei tu levantar. O coronel então se ergueu devagar, como se tivesse esquecido como se movia. A postura soberba havia evaporado. Ele não era mais o homem que berrava para os empregados, que mandava açoitar vaqueiro, que ordenava cobrança de dívidas injustas. Era apenas um cabra acuado diante do rei do cangaço. "O que você quer?" perguntou Alcides, tentando recuperar parte da altivez que lhe escapava. Lampião inclinou a cabeça. "Justiça." O coronel riu de nervoso. "Justiça? Você é bandido, Lampião. Você não sabe o que é justiça." Lampião aproximou-se até ficar cara a cara, tão perto que o coronel sentiu o cheiro de couro e pólvora impregnado na roupa do cangaceiro. "Sei mais de justiça do que tu jamais soube. Tu usa poder para pisar em pobre. Eu uso arma para proteger quem não tem voz. É simples, tu mete medo, eu tiro." O coronel tentou desviar o olhar, mas Lampião segurou o queixo dele firme. "Severo confessou tudo antes de morrer. Disse que tudo era mandado teu, que tu que queimava a casa, tomava terra, tirava comida de família." Alcides empurrou a mão de Lampião. "Mentira! Ele que fazia. Eu só... Só o quê?" interrompeu Lampião. "Só mandava? Só lucrava? Só fingia que não via criança chorando enquanto tu tomava o pouco que elas tinham?" O silêncio pesou, como chumbo. Lampião voltou-se para os jagunços que estavam rendidos. "Vou perguntar só uma vez. Quem aqui confirma o que Severo disse?" Os homens se olharam trêmulos. Um deles, mais velho, deu um passo à frente. "Capitão, é verdade. O coronel mandava sim. Mandava cobrar até de quem não tinha nada. Mandava botar fogo na casa de quem atrasava a dívida. Eu vi, eu participei. E eu me arrependo." Alcides virou-se indignado. "Felipe, seu canalha, eu te dei trabalho, dei casa, dei salário." O jagunço continuou. "O senhor deu foi medo, coronel. E medo não enche barriga de ninguém." Lampião fez sinal para que ele recuasse. "Tá certo, pode voltar. Tu vai responder pelos teus atos, mas com chance de redenção." Já Alcides. O coronel tentou correr pela porta lateral, mas Zé Sereno o interceptou com a velocidade de uma cobra. "Não vai não, pé de cana!" disse o cangaceiro, empurrando-o de volta para a sala. Alcides ofegava, suava, tremia. Sabia que o fim estava perto. Lampião então puxou uma cadeira, colocou-a no centro da sala e obrigou o coronel a sentar. "Agora tu vai fazer um favor ao povo do sertão", disse, encostando o punhal na mesa. "Tu vai confessar, em voz alta, tudo, cada desgraça que tu mandou fazer." Alcides negou com a cabeça. Eu não vou admitir nada." Lampião puxou o punhal e o fincou na madeira a poucos centímetros da mão do coronel. "Eu não tô pedindo, tô dizendo." O coronel fechou os olhos e começou a tremer. Os cangaceiros ficaram em silêncio. A noite parecia prender a respiração. Tá bom, eu falo!" gritou Alcides desesperado. "Eu mandei Severo cobrar as dívidas. Eu mandei queimar casa de quem não pagasse. Eu mandei tomar terra de quem atrasasse. Eu mandei bater em homem, em mulher, em criança." A confissão ecoou pela sala inteira. Lampião se aproximou com um olhar frio. "E por quê? Por quê? Porque eu precisava manter o controle. Se o povo perde o medo, tudo desmorona." Lampião respirou fundo, como quem confirma algo que sempre soube, pois agora desmoronou. Ele sinalizou para Corisco. Corisco abriu as janelas da sala e acenou para o escuro. Um grupo de moradores que havia se aproximado cauteloso começou a entrar no terreiro. Eram homens, mulheres, crianças, todos que haviam sofrido nas mãos de Severo e Alcides. Alguns carregavam lamparinas, outros vinham apenas com o ódio estampado na cara.
Ao ver o coronel sentado, preso, derrotado, começaram a murmurar. Foi ele quem tomou minhas cabras. Foi ele quem botou fogo na casa da minha irmã. Foi ele quem mandou bater no meu pai. O coro de acusações encheu o ar. Alcides ficou pequeno, encolhido, como se tentasse desaparecer. Lampião levantou a mão e o silêncio voltou. O povo ouviu tua confissão. Agora a justiça está completa. O coronel tentou apelar pela última vez. Você não precisa me matar. Eu posso recompensar. Posso pagar. Lampião virou-se devagar. Dinheiro não compra o que tu tirou dessas pessoas, nem compra tua vida. Ele passou o rifle para Maria Bonita e puxou o punhal. Mas antes de agir, entregou o punhal a um dos moradores. Um homem magro, rosto marcado, olhar cansado. Tu perdeu tua casa por culpa dele, não foi? O homem assentiu, engolindo seco. Então é tu quem decide. Ele vive ou morre. O silêncio tomou conta. Todos observavam. O homem olhou Alcides nos olhos, respirou fundo e disse: ele morre. Lampião apenas se afastou. O punhal desceu rápido. O grito do coronel foi curto. E quando o corpo tombou, a multidão não comemorou. Apenas suspirou, como quem finalmente solta um peso que carregou por anos. Lampião recolheu o punhal, limpou-o na roupa do coronel e guardou na cintura. Agora acabou, disse ele. O sertão está mais leve. Os moradores agradeceram. Alguns choraram. Outros apenas ficaram em silêncio, absorvendo a justiça tardia. Lampião fez sinal para o bando. Bora, cabras. A noite ainda é longa e Volante não tarda a chegar. Eles se dispersaram pelo mato, sumindo na escuridão, enquanto as lamparinas iluminavam o terreiro da fazenda libertada. A justiça fora feita. O sertão respirava diferente.